Olá, tudo bem? Aqui é o Gebus, do blog O Grilo Pensante. Estamos aí mais uma vez para trazer mais um vídeo, apresentação de mais um artigo aí do blog. Se você não conhece ainda, passa lá, o blog O Grilo Pensante. Tem muitos artigos, são mais de 100 artigos já, 2 anos e meio aí na estrada, apresentando assuntos que fazem a cabeça pensar, que nos levam às vezes para uma outra realidade, porque tem muita coisa nesse nosso mundo que é escondido e muita coisa que é desvirtuado, é tratado como uma realidade, algumas coisas que não são realidade, outras coisas que são realidades não aparecem aos nossos olhos. Então, e hoje nós vamos falar de mais um desses assuntos, que é sobre os alienígenas, o que tem aí sobre os ETzinhos, nossos irmãos de outros mundos, existem, não existem, o que é fantasia, o que é fato. Vamos falar um pouco disso. Tá? Então, como eu sempre faço o alerta, aqui muitos dos artigos que eu trago lá no blog, eles não podem ser apresentados aqui, por razões óbvias, assuntos muito polêmicos, é bom evitar, E então assim, se quiser saber um pouquinho mais sobre mais coisas, tem bastante temas que são tratados lá, dá uma passadinha lá no blog, tem bastante coisa. Assim como também muitas coisas eu apresento aqui, nessa leitura do artigo, mas eu sou obrigado a omitir, alguns fatos, alguns termos, algumas informações às vezes. E lá no blog, se tiver curiosidade, passa lá, que lá tem um artigo sempre na íntegra, contando tudo o que tem para ser contado e apresentado. Vamos então para o artigo. Esse artigo foi escrito no dia 6 de abril de 2023. E o nome é O que eles não contam sobre os ETs. Esqueça tudo o que você sabe sobre os ETs, porque, uma vez mais, estão mentindo para nós sobre a realidade dos fatos, assim como é com tudo o mais. Entre tantos segredos que existem para nos manter iludidos em uma realidade fantasiosa, esse talvez seja um dos que estejam mais bem guardados e protegidos, e camuflados debaixo de uma imensa campanha de desinformação que já dura muitas décadas, para que seja muito difícil para alguém descobrir o que é verdade de fato. A ilusão implantada em nossas mentes é tão antiga e tão forte que qualquer um que desperte para a realidade e aponte para a verdade é imediatamente desacreditado e muitas vezes até ridicularizado. E este é o verdadeiro objetivo dessas campanhas de desinformação: fazer com que a ilusão seja aceita por todos como a verdade, formando com isso a egrégora em nível global que cristaliza as ideias de tal forma que se torna realmente muito difícil de se convencer alguém de que ele está apenas iludido e que aquilo que ele aprendeu e em que acredita não passa de uma ilusão. E, por mais sinistro que isso possa soar, as religiões são as principais responsáveis pela solidificação dessas ideias ilusórias, junto com os sistemas de ensino e pelas mídias de comunicação, uma vez que trabalham diretamente no sistema de crenças e fé das pessoas. Não por acaso, as elites religiosas estão sempre ao lado dos poderosos, desde que o mundo é mundo. Justamente por isso, este tema dos alienígenas é tão controverso. Se não fosse por isso, todos saberiam a verdade, e isso seria uma coisa natural, como é de fato. Então, sugiro que você mantenha a mente aberta para o que eu vou relatar aqui a seguir, porque esta é a realidade. Ao longo de todo este nosso último período da expansão dos meios de informação, desde o início do século passado praticamente, o que já tem, portanto, então, em torno de 100 anos ou quase isso para esse assunto em questão, que a ideia de vida extraterrestre e alienígenas tem sido tratado como uma ameaça à nossa existência, ou então como uma grande incógnita, algo sobre o qual desconhecemos totalmente e que divide opiniões, enquanto as versões oficiais sempre colocam a questão como uma dúvida: será que estamos sozinhos no universo? E quase que invariavelmente é colocado que, se os ETs existem,
Então eles são espécies exóticas de seres ameaçadores que querem apenas acabar com a humanidade. Tudo isso, toda essa ideia que foi sendo formada em torno desse assunto durante todo esse tempo, foi a fabricação dessa ilusão por parte daqueles que detêm o poder sobre nosso mundo e o domínio total que eles têm sobre os principais meios de comunicação, igrejas inclusive. Tanto é que a ideia que hoje fazemos de alienígenas é aquela em que eles são os greys, os cinzentos baixinhos, de corpo pequeno e frágil, com grandes cabeças ostentando imensos olhos negros, e que foram secretamente resgatados de acidentes com suas naves e escondidos na Área 51. Não é essa a ideia que vem em sua mente ao pensar sobre alienígenas? Nos últimos tempos, tem crescido toda sorte de teorias da conspiração. E dos greys, a ideia de alienígenas começou aos poucos a migrar para os temíveis reptilianos, esta espécie maligna que domina o mundo, que estaria por trás do governo oculto do planeta, os Illuminati. Veja, então, que tudo faz parecer que a verdade começa a vir à tona. Mas perceba que, dessa forma, a ideia geral sobre alienígenas continua sendo a de seres malignos e ameaçadores. A cultura popular já absorveu a história dos reptilianos, e em todo lugar, por todas as redes sociais, se vê todo tipo de papo e fantasias em torno desses seres misteriosos quando se trata de ETs e de OVNIs. Não duvido até que em um desses próximos carnavais a Sapucaí apareça repleta de reptilianos sambando feito doidos. Essa ideia é, no entanto, apenas a continuação da fabricação da ilusão, na qual fatos reais são misturados com imensas doses de fantasia para nos manter afastados da verdade. As pessoas que vivem totalmente absorvidas na ilusão da nossa realidade, o que até o início dos anos 2000 era praticamente 100% da população mundial, acham que tudo isso é uma grande bobagem, fantasia inventada por tolos, o que é, diga-se de passagem, um outro objetivo desta grande campanha de desinformação. Ou então, se acredita que os alienígenas existem, então eles são os greys, os reptilianos, ou alguma outra espécie nojenta de lagartos inteligentes e cheios de dentes, mas que, na verdade, até hoje não existe comprovação de sua existência, pois a ciência, entre aspas, ainda não tem evidências de vida extraterrestre. Depois da virada do século, após o ano 2000 e a chegada do ano 2001, parece que virou uma chave mágica no mundo e novas informações começaram a surgir. De lá para cá, muito tem sido revelado sobre nossa existência e sobre a realidade cósmica e universal. E nessa onda, bastante gente, cada um a seu tempo, começou a despertar para a realidade e reconhecer que vivemos em uma ilusão. Não foi diferente com este que vos escreve e agora leio. Estes, meus amigos, têm sido os dias do Apocalipse, os dias da grande revelação, que começou aos poucos com a entrada do terceiro milênio e agora está se intensificando grandiosamente. A revelação, que é citada na Bíblia, significa justamente isso, que a verdade aparecerá enfim para todos. Porém, a elite que criou e mantém essa nossa realidade ilusória aproveitou a onda do Apocalipse e afundou ainda mais a campanha de desinformação, plantando histórias e fatos fantasiosos pelas mídias afora para confundir a opinião pública. E foi quando começou, por exemplo, a ser propagada essa ideia dos reptilianos infiltrados em nosso planeta. Antes, nunca se ouviu falar deles fora dos círculos especializados. Mas por que eles fazem isso? Aí é que está. Essa é a pergunta certa. Eles fazem isso porque, se todos soubessem da verdade, eles não conseguiriam manter seu domínio sobre nós e impor o controle que impõem, como tem acontecido mais escancaradamente nesses últimos 3 anos. Mas se é assim, então, qual é a verdade? O que parece ser a verdade, com base nas informações que estão disponíveis hoje, é que os greys e os reptilianos de fato existem, e eles têm o seu papel nesse jogo todo. Estes seres reptilianos estão realmente na raiz do problema, embora não queiram destruir a humanidade.
Já os Greys são outra história. Muitos, inclusive, não todos, não são seres vivos de verdade. São híbridos androide biológicos, não precisam, portanto, se alimentar e não respiram, e são usados para missões que possam oferecer riscos aos verdadeiros seres, que têm suas consciências projetadas nesses androides, como se fosse um drone com uma câmera. E seria por isso também que há relatos de casos em que são capturados, mas ninguém vem para resgatá-los, e tampouco eles tentam se libertar dos captores. A questão crucial nisso tudo é que esses tipos de seres são colocados como sendo tudo o que existe, e isso colabora com a criação das lendas em torno do assunto e com a confusão. E é assim que eles criam a ilusão, pois escondem o que é muito maior que isso e infinitamente mais importante do que isso. Nos fazem olhar para a formiguinha enquanto tem um elefante na sala, que não conseguimos ver. Mas o elefante é bonzinho e não devemos saber disso. A realidade está muito mais para seres como o Super-Homem e sua ascendência extraterrestre do fictício planeta Krypton, e cujo nome de origem é Kal-El, do que para o universo infestado de seres como os Greys, por exemplo, ou também, como no nosso conhecido Spock. Aí. Os verdadeiros ETs, aqueles que estão circulando por aí nas espaçonaves alienígenas, que são avistadas desde sempre pelo mundo todo, são, em sua maioria, seres humanos como nós, vindos de alguns dos milhões de outros planetas, tanto deste nosso sistema solar, como desta nossa galáxia e de outras galáxias distantes, que também são habitados por seres humanos como nós. Com a diferença que eles têm uma vantagem evolutiva de milhões de anos sobre nós. Sim, de acordo com as fontes, estamos, a raça humana, no universo há milhões de anos. Com a chegada desses dias do apocalipse que estamos vivendo, são diversas as fontes que trazem informações a esse respeito. E muitas dessas informações são coincidentes com outras fontes diferentes que não têm qualquer relação entre si. No final desse artigo, vou colocar algumas referências para quem tiver interesse em saber mais sobre isso. Por favor, não fique apenas pelas minhas informações. Verifique algumas dessas fontes você mesmo ou mesma e tire suas próprias conclusões. A maneira de se distinguir o que é informação verdadeira e o que é desinformação ou charlatanismo é a mensagem que está sendo transmitida. Se a mensagem não for aquela que faz abrir seus olhos para a realidade espiritual e da vida cósmica e universal, sobre as infinitas possibilidades de nossa existência imortal, ou, ao contrário, se apenas reforça a ilusão, por exemplo, dizendo que a nossa salvação já está garantida porque as forças do bem já venceram o mal e essa balela toda, e que não devemos nos preocupar, então é desinformação. A lógica e o bom senso são os melhores guias nesse caso, porque de fato há muita desinformação misturada com conteúdo verdadeiro, nesse universo de informações que existe disponível hoje. Na verdade, essa história é bastante complexa e não pode ser resumida em um simples artigo. São muitas as realidades com as quais não estamos familiarizados por conta da ilusão em que fomos mantidos até hoje. São muitas as origens e as naturezas desses seres que nos visitam e que trabalham pelo nosso desenvolvimento, de uma forma ou de outra. Assim como também tem os que visam apenas os seus próprios interesses, o que não significa que são maus e que queiram a nossa destruição. Então, de uma forma muito simplificada, vou colocar aqui um pouco do que aprendi até agora sobre a nossa realidade universal que a elite dominante luta tanto para esconder de nós. Essa nossa humanidade é uma colônia. Somos espíritos em estágio inicial de desenvolvimento, a maioria de nós pelo menos. Fomos semeados aqui e já existiram ao longo da existência deste planeta Terra diversas outras civilizações anteriores, que não estão em nossos registros históricos. Atlântida e Lemúria foram apenas as mais recentes antes da nossa, e as pirâmides do Egito são muito mais antigas do que a história oficial, entre aspas, diz. Foram construídas por povos anteriores aos egípcios, assim como as de Teotihuacan, no México, que ainda não estavam submetidos às limitações a que estamos hoje, e tinham ascendência direta de povos de outros mundos, teriam migrado para cá.
e que seriam quem de fato construiu as pirâmides, cuja função seria de canalizar energia para fins que estão além da nossa compreensão atual. Em algum momento de nossa história ancestral, há cerca de 26 mil anos, essa colônia foi sabotada por uma determinada raça alienígena que visava apenas seus próprios interesses e que não era a responsável pela colônia. Foi criada uma espécie de quarentena em nosso planeta, com a qual foram engendradas determinadas limitações em nosso DNA, o que passou a limitar grandemente a nossa capacidade mental e nosso desenvolvimento, entre alguns outros fatores negativos criados nesse processo. Essa quarentena é delimitada pelo que é conhecido como Cinturão de Van Allen, que é, na verdade, um escudo fortíssimo de energia eletromagnética. Essa raça alienígena é chamada de Grupo de Orion e seriam os mal afamados reptilianos. Por isso, não temos a recordação, durante nossa existência aqui nesse mundo, de nossas vidas anteriores e da interação com povos de outros mundos. Também impôs um limite ao nosso tempo de encarnação aqui, pois, antes dessa intervenção, nossos ancestrais viviam por séculos. Na própria Bíblia, no Gênesis, consta que os primeiros humanos viviam cerca de 900 a 1000 anos de idade. Essa limitação, essa quarentena, é uma peculiaridade deste planeta, e é por isso que foi possível implementar a dominação das crenças e a criação das ilusões a que somos submetidos. Assim consta no livro de Gênesis da Bíblia. Desde Adão a Noé. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, ele viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Muito embora a Bíblia seja o livro oficial de nossa história ancestral, ela é repleta de figuras de linguagem adaptadas à limitadíssima capacidade mental e evolutiva dos homens de então. Portanto, muito do que é falado na Bíblia atribui a divindades aquilo que, na verdade, foram as intervenções dos extraterrestres semeadores fazendo o seu trabalho. Algumas das histórias relatadas na Bíblia ocorreram em tempos muito anteriores aos que são atribuídos no livro. Ademais, após a sabotagem do planeta, as informações da Bíblia passaram a ser manipuladas para nos induzir às crenças limitantes que geraram as religiões escravizadoras ao longo dos séculos. Portanto, não é na Bíblia que encontraremos a verdade e nossa libertação. Por isso, é preciso ter a mente aberta se queremos evoluir. Pelas informações que chegam nos dias atuais, principalmente desde as últimas 2 décadas, fora desse mundo restrito e repleto de ilusões fantasiosas, o que existe é um universo pleno composto de milhões de planetas habitados, tanto pela raça humana como a nossa, como por seres de outras raças. A raça humana pelo universo é chamada de raça adâmica, e são muitas as variações, formas e tamanhos de seus corpos e de suas aparências, cada um adaptado ao mundo em que vive. Mas humanos iguais a nós, com pouquíssimas variações, existem em milhares de outros planetas, se não em milhões. Essa parece ser a realidade. E, nesses milhões de planetas, cada um de acordo com a sua realidade e estágio evolutivo, as pessoas têm vidas como as nossas. Têm suas famílias, suas profissões, têm emoções e diversões, assim como nós. Eles têm sentimentos, têm suas amizades e afinidades,
Cometem talvez também erros, como nós, enfim, são seres humanos. Evidentemente que, em sua grande maioria, em um nível bastante mais evoluído, além até de nossa imaginação, e sem as limitações que nós enfrentamos aqui nesse mundo, sendo uma delas a própria interação com outros povos. A interação entre esses povos de diferentes mundos é intensa. Existe muito comércio e muitos projetos são empreendidos por integrantes de diversos mundos, trabalhando todos juntos em cooperação pacífica. Nada nem perto do que ensinam, entre aspas, as igrejas, com seus dogmas sobre a morte, a vida eterna no paraíso ou no purgatório, ou mesmo as visões de uma vida de eterna veneração ao divino em campos verdejantes e floridos. Estas são justamente as crenças impostas a nós que nos limitam e nos escravizam. Muitos falam hoje na Federação Galáctica e na Confederação Intergaláctica, e essas organizações são a mais pura realidade. Todos esses milhões de mundos estão organizados dentro dessa estrutura e submetidos às leis existentes e reguladas por essas federações, o que possibilita a paz universal e a ordem entre todos. Por isso, por exemplo, existem tantas naves alienígenas sendo avistadas aqui na Terra desde os tempos imemoriais, sem que isso represente uma ameaça à nossa existência. Estes seres estão aqui por motivos diversos, mas, em hipótese alguma, por intenções belicosas, muito antes pelo contrário. As guerras interplanetárias existiam no passado longínquo até que a pacificação foi possível há vários milhares de anos com a criação dessas federações e de leis universais que devem ser seguidas por todos. O grupo de Orion, citado acima, faz parte do Conselho de Orion, que é uma das organizações que hoje supostamente compõem também a Confederação Galáctica. Não pense que tudo em Star Trek, Star Wars, é pura ficção, porque não é. Muita informação real foi utilizada para montar essas tramas fictícias. Caso as coisas fossem diferentes por aqui, quer dizer, se não tivéssemos essa limitação e essa quarentena, assim seria a nossa realidade também. Teríamos tecnologia avançada, seríamos já muito mais evoluídos e estaríamos em interação com outros povos de outros mundos. Naves estariam entre nós abertamente, pousando onde tiverem de pousar, e nós, humanos da Terra, teríamos nossas próprias naves para as viagens e explorações espaciais, o que aliás já é um fato há décadas, porém para uso restrito militar pela elite dominante, que tem sim interação com outros povos de fora, enquanto nos enchem com fantasias e lendas. Porque essa é a realidade dos outros mundos. E não estarmos ainda nesse nível, em um atraso evolutivo de alguns milênios, é o preço que nós, humanos da Terra, pagamos pelo domínio que sofremos nesse mundo de ilusões e trapaças. Essa imagem na tela agora é supostamente de um Grey real, que esteve em contato com autoridades russas há algumas décadas atrás, aparentemente lá pelos anos 60. Essa imagem é tirada de uma filmagem. A especulação corrente é que ele pertenceria ao grupo de Orion. Essa imagem, aparecendo agora, ela é supostamente uma foto de uma das naves das nossas elites sob o programa chamado Star Warden. Segundo consta, existem 8 dessas naves imensas em forma de charuto, construídas aqui na Terra com tecnologia reversa de naves alienígenas e com tecnologia recebida de alienígenas em parceria com a elite dominante. Continuando então. E essa deverá ser também a nossa realidade em um futuro que ainda não sabemos quando. Depois que toda essa fase do apocalipse e o que mais vier pela frente passar e a Terra enfim evoluir para uma próxima etapa. Só que até lá, infelizmente, ainda teremos muito que passar, pois a coisa está bem confusa por aqui e não está com jeito de que vai acalmar tão cedo. No artigo anterior chamado O Mundo em Guerra pelo Poder, as referências às forças do bem e às do mal que são colocadas são estas mesmas colocadas aqui nesse texto, porém aqui apresentadas com um pouco mais de detalhes.
Esta é então a realidade que essa elite dominante de nosso mundo tanto luta para esconder e evitar que as pessoas despertem para a verdade. Porque o despertar é um processo progressivo. Quanto mais pessoas despertarem, mais serão despertas, até que se forme também uma egrégora positiva e um efeito dominó do despertar de consciências. E se isso crescer demais, o domínio deles enfraquece. E é isso exatamente o que está acontecendo agora. Por isso, tantas informações como essas aí em cima estão aparecendo e se espalhando tão rapidamente. Penso que muito em breve, antes do que podemos supor, essas revelações serão abertas a todos. E aqueles que não estiverem preparados, não dão bola para essas novas informações que estão chegando, acreditando que tudo é uma grande fantasia coletiva, terão sérios problemas mentais e cairão em uma confusão profunda, devido ao choque de realidade que irão sofrer. Por isso, precisamos acordar, enquanto é tempo. Então é isso, meus amigos. Esse foi o artigo de hoje. Ele acabou sendo um pouquinho mais comprido do que o pretendido, né? Um pouquinho mais longo, era para a ideia ficar uns 15 minutos, mas esse artigo foi um pouco mais longo, então não tem jeito. Então agradeço aí pela sua atenção, né? Espero que tenha gostado do conteúdo. Volto a lembrar, né, que muitos assuntos aqui não podem ser trazidos, então lá no blog tem tudo sem corte, com os textos na íntegra, com todos os links e todas as referências que são citadas aí. Então espero, né, que esse texto tenha abrido um pouco os olhos, trazido informações que possam ser úteis de alguma forma ao seu despertar, sua consciência nesse nosso período tão atribulado. E lembre-se, né? Lá no blog tem muito mais. Passa lá. Fique em paz. Namastê.